mudança na lei para solicitar a sua nacionalidade portuguesa. O que antes você precisava apenas residir 5 anos em Portugal para solicitar nacionalidade portuguesa, agora você vai ter que esperar 10 anos, o dobro. Será que é verdade? É outro burburinho, outra conversinha que tá rolando na internet, aí preocupando muitos imigrantes que já estão aqui em Portugal, que deram entrada na nacionalidade ou que acabaram de completar 5 anos e vão dar entrada na nacionalidade. Inclusive, eu estou englobada aí nesse grupinho que tá dando entrada na nacionalidade e que pode ser afetado. E hoje eu vou te explicar sobre essas situações, se é verdade, se não é verdade, ou até que ponto é verdade, tudo sobre essa nova mudança para você conseguir a nacionalidade portuguesa e como você faz para conseguir a nacionalidade caso você não tenha nenhum parente, porque caso você não saiba, todo brasileiro, na verdade, todo cidadão de país membro CPLP tem direito à cidadania portuguesa, independente que você não tenha um parente português. Você consegue através do tempo de estadia aqui no país. A gente já vai falar sobre isso, só que antes eu preciso te explicar as leis que temos nesse exato momento, ok? Nesse exato momento, a lei que nós tínhamos conhecimento é: se você residisse 5 anos legalmente aqui em Portugal, não cometesse nenhum crime e fosse falante da língua portuguesa, você poderia solicitar a sua nacionalidade portuguesa por tempo de residência. Então muitas pessoas conseguiram a nacionalidade aí morando 5 anos legalzinho em Portugal, não cometendo nenhum crime, respeitando as regras, pagando os impostos. Depois desse período de 5 anos, muitos conseguiam a nacionalidade e continuavam em Portugal ou ia para outro país da Europa, porque até então você vai ter uma nacionalidade europeia, né? Isso abre muitas portas, não só na Europa, mas também países como Estados Unidos, Canadá, Japão e etc. Só que o governo atual de Portugal lançou uma nova proposta, onde esse período de 5 anos para cidadão de país membro da CPLP, que é a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, esse período de 5 anos passaria para 7, tá? E para cidadão que não fosse membro da CPLP, ou seja, se não fosse país membro da Comunidade de Língua Portuguesa, como Angola, São Tomé e Príncipe, Brasil, Moçambique, enfim, né? Todos os países ali da comunidade CPLP, os países que não fossem, aí a nacionalidade seria de 5 anos para 10. Só que é um ponto que você precisa ter de reflexão é que o que eu acabei de te falar é uma proposta do novo governo de Portugal mas tem umas questõezinhas também que você precisa ter consciência e eu vou pontuar aqui para ti. O governo fixou um limite que todas as pessoas que solicitaram sua nacionalidade até dia 19 de junho de 2025, as suas solicitações serão analisadas de acordo com a lei antiga, ou seja, 5 anos morando legalmente em Portugal. E quem tivesse solicitado após esse dia do dia 19 de junho, entraria na nova lei, ou seja, CPLP 7 anos e quem não é CPLP precisaria de 10 anos para conseguir a nacionalidade portuguesa. Depois eles alteraram esse prazo do dia 19 para o dia 20 de junho. Só que, contudo, essa lei ela ainda não foi publicada. Sendo assim, isso se torna algo inconstitucional, ou seja, não podem aplicar um prazo de uma lei que não existe nesse exato momento. Por mais que eles falem que o prazo vai ser 19 de junho, dia 20 de junho, o que temos em leis é que essa lei ela só pode ser aplicada, ou seja, só pode ser exigido o cumprimento da nova regra quando essa lei for publicada oficialmente. Então vamos supor, se essa lei for publicada, um exemplo, dia 10 de julho de 2025, a data que vai entrar em vigor com os 5 anos não é quem solicitou até dia 19 ou quem solicitou até dia 20 de junho. Não, é a partir daquele momento que a lei foi publicada. Então é muito bom você ter consciência referente a isso, porque a gente entra numa pauta muito importante. O que temos aqui é uma proposta de lei, onde vai sim ser alterado, onde ela vai ocorrer, só que a questão é, ela não está em vigor neste exato momento, nem sequer tem uma publicação oficial sobre essa lei, ou seja, ela não está em vigor. Então, se você solicitar, por exemplo, neste momento, hoje, a sua nacionalidade portuguesa, você está à mercê da regra que está atualmente, que são a de 5 anos vivendo legalmente no país. Inclusive, foi uma questão que recaiu sobre mim. Eu completei 5 anos em Portugal em abril desse ano de 2025. Em abril desse ano de 2025, o governo já tinha anúncios
públicos informando que eles tinham a intenção de fazer essa mudança, só que ainda não tinham feito porque teria nova votação. Mas se eles fossem reeleitos, o que a gente sabia que iria acontecer, que a reeleição era algo muito palpável e muito visível à nossa frente, então eu já sabia que isso ia acontecer, eles iam se reeleger, e como essa intenção de aumentar o prazo de nacionalidade estava sendo muito explícita, eu dei entrada logo de imediato na minha nacionalidade, porque eu sei como funciona a lei e eu sei que eu dando entrada antes da mudança acontecer, eu estou protegida pela lei do dia que eu fiz a minha solicitação. Então fica até uma baita dica para ti. Se você já cumpre todos os requisitos para solicitar sua nacionalidade portuguesa, se você já vive 5 anos legalmente aqui no país, se você é falante do português, outros países que não sejam da CPLP precisa fazer uma prova, né, comprovando que é falante da língua portuguesa. Mas se a gente é do CPLP, automaticamente já é deduzido que a gente é falante fluente do português. Então no nosso caso, a gente só precisa realmente apresentar os documentos, né? Você precisa ir no órgão chamado IRN, que é o órgão que é conhecido popularmente como registros. Então você precisa se locomover até o registros, lá eles vão te fornecer um formulário, você tem que preencher esse formulário corretamente, levar todos os seus documentos para fazer a solicitação da sua nacionalidade. Então se você já cumprir todos os requisitos, o que eu te aconselho nesse exato momento faça o mais rápido possível. Não espera, que tem gente também que tá tipo assim, Eu vou esperar aqui pra ver o que que dá. não espera. Quem paga pra ver, muitas vezes o preço é muito alto e não condiz com o que você tem no bolso. Então, se você já tem o seu direito, faça como eu fiz. Já dê entrada na sua nacionalidade, porque aí você fica resguardado com a lei que nós temos nesse exato momento, questão de 5 anos. E se você não sabe como solicitar sozinho a sua nacionalidade, olha, neste momento você não tem tempo hábil para aprender. Vamos ser sinceros, ok? Eu sempre ensino aqui para vocês todos os processos a como você fazer tudo sozinho. Mas neste momento, estamos com a corda no pescoço, estamos com a lei na porta de ser publicada. Então, assim, não temos tempo hábil para te ensinar, para você aprender, para você conseguir aprender de uma forma eficiente que consiga aplicar para amanhã. Não tem como. Então, se você não sabe como fazer todo o processo, então, se possível, pague um advogado para ele já dar entrada para ti o mais rápido possível e você não perder tempo, né? E aí ter que esperar mais 2 anos para conseguir algo que você já tem direito hoje. Inclusive, esse mega conselho merece o seu like, não merece? Esse mega conteúdo com esse mega conselho merece o seu like. Então clica no like, que essa mãozinha que tem aqui embaixo do vídeo não custa nada e dura 2 segundos. Mas vamos falar sobre a intenção do governo. Qual a intenção real do governo de Portugal fazendo essa alteração na nacionalidade? Eu gostaria de deixar logo bem claro que essa é a minha análise pessoal, tá? Analisando todo o cenário imigratório e político que estamos tendo neste exato momento, a intenção do governo de Portugal é manter essa mão de obra ativa aqui no país. Porque no momento que você atribui 500 mil de nacionalidade para as pessoas que neste exato momento não tinham direito a essa nacionalidade, ou seja, não tinham direito de procurar trabalhos em outros países como Alemanha, França, Suíça, países que pagam mais do que Portugal, e você atribui a nacionalidade para esses milhares de imigrantes, você pode sim perder essas milhares de mão de obra, o que neste momento, atualmente em Portugal, o país não tem esse luxo, não tem essa mão de obra em excesso para poder ver ela se esvaindo do país. Eles já estão perdendo mão de obra dos próprios cidadãos que estão saindo para ir para esses outros países que pagam mais. Então eles não podem se dar ao luxo nesse exato momento de, além de perder o português, perder também o imigrante que reside aqui. Óbvio que não é todo mundo que vai sair de Portugal, por exemplo. Eu vivo aqui há 5 anos, já fui para vários outros países, conheci várias outras culturas europeias e tal. E mesmo assim, conhecendo tudo, morei inclusive em Espanha antes de vir para Portugal. E sendo bem sincera, no meu caso, mesmo se não tivesse a alteração dessa lei, se eu pegar a minha nacionalidade hoje, eu neste momento não tenho intenção nenhuma de ir embora de Portugal. Pelo contrário, cada dia que passa, cada mês que passa, eu sinto que aqui realmente é a minha casa e eu vou criando mais raízes. Eu comprei a minha casa aqui, eu tenho meu relacionamento aqui, tenho o meu trabalho aqui, tenho a minha empresa aqui. Então eu tenho muitas raízes fincadas aqui em Portugal. Só falta ter um filho, só falta dar um menino para esse país, ou uma menina para esse país, né, para ser cidadão deles. Mas tirando isso,
todas as etapas de daqui ser a minha casa realmente já tá enraizado em mim. Então, por exemplo, eu seria uma das pessoas que recebendo a nacionalidade não iria sair do país, como tem outras milhares também que têm esse mesmo posicionamento que eu tenho, só que não são todos que pensam dessa forma. Muitos sim vão conseguir a nacionalidade, utilizaram Portugal como uma porta de entrada para a União Europeia e para a Europa em si. Então muitos vão pegar essa nacionalidade e ir para fora, o que isso aconteceu também na Itália. Antes, a lei da Itália era que todos os descendentes italianos poderiam dar entrada na cidadania italiana. Todos. Tipo, você tinha tataravô, tipo, muito distante, que era italiano, mesmo assim você poderia dar entrada na sua cidadania italiana. E eles alteraram agora a regra, que é a regra basicamente que são de todos os outros países, né? Que é até o avô, a descendência do avô. Então você só pode herdar a cidadania italiana agora se for até o seu avô. Então não dá mais pra pegar de bisavô, tataravô. Bisavô dá se seu avô estiver vivo. Aí entra naquele processo, né? Se o avô pega do seu bisavô, você pega do seu avô. Mas algo que era muito mais fácil, na Itália também ficou mais complicado. E também por essa questão, porque muitas pessoas conseguiam a cidadania italiana em 7, 8, 9 meses e saíam da Itália para países que pagam mais. Então do mesmo jeito que saem de Portugal para ir para Itália, tem gente que sai da Itália para vir para Portugal, para ir para Espanha, para ir para Inglaterra. Muitas pessoas utilizaram o passaporte italiano para ir para os Estados Unidos, para ir para o Canadá, porque tem facilidade, tem mútuo acordo para viver lá, então é muito mais fácil para você também pegar o green card americano. Enfim, muitas pessoas utilizaram desse processo. E a Itália também fez esse corte, né, referente à sua cidadania. Então aí, se a gente analisar, a gente tá numa mudança global. Portugal tá aqui nessa questão do mundo, do globo, né? Então era previsto disso acontecer também, mas fica aí uma baita dica pra ti, que se você já tem direito à sua cidadania, já tem todos os documentos, vá no registro o mais rápido possível e a solicite antes dessa lei ser publicada oficialmente, você perca o seu direito ou tenha o seu direito aí mais prolongado, né? Em vez de 5, você tenha que aguardar mais 2 anos para 7. E depois de 7 anos você não saiba que podem prolongar para mais 2 ou mais 3. Enfim, eles podem fazer simplesmente o que eles desejarem, né? Então não fique você à mercê do desejo do próximo. Vá atrás do seu. E é isso. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo, que assim que eu ver seu comentário eu respondo na mesma hora. E se inscreve no canal, porque sempre que tiver vídeo novo, alguma notícia, tudo que eu postar, o YouTube te manda uma notificação informando: olha, a Mila Britoque postou um vídeo novo, você quer assistir? E sendo assim, você se mantém sempre atualizado com notícias e informações úteis sobre Portugal, tá? Então se inscreve, é muito fácil. Aqui do lado tem um botãozinho escrito inscreva-se ou inscrever-se da cor vermelha. É só clicar e tá feito. E clicar também no sininho ao lado. Se esse botão aparecer cinza, não precisa clicar. É porque você já é inscrito no canal. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Me segue também lá no Instagram, que é o Mila Britoque. E eu espero te ver no próximo vídeo.